Olá, está começando mais uma edição do Debate Unibrasil. O programa traz assuntos relevantes para a sociedade a serem debatidos por especialistas. Eu sou Leonardo Gomes e hoje nós vamos falar sobre o uso de agrotóxicos e os seus impactos que podem causar não só na sociedade em comum, mas também na economia do país. O Brasil é um dos maiores países agrícolas do mundo, encara os agrotóxicos como um mal necessário. Toneladas de alimentos são exportadas todos os dias, movimentando o mercado e a economia nacional. E o uso desse produto nos alimentos é cercado de debates. Por um lado, há críticos na utilização indiscriminada. Por outro, o setor agrícola que defende os pesticidas como elementos essenciais na cadeia produtiva. Um elemento tão importante como esse é acompanhado de regulações governamentais e sociais. Hoje existem ideias que buscam facilitar o uso dos agrotóxicos ainda mais e outras reduzir. Mas afinal, o que são essas substâncias? Fazem mal à saúde tanto assim? E qual a importância delas justamente para a economia e para a sociedade? Para discutir o tema, contamos com a presença dos nutricionistas, dois nutricionistas, hoje muito bem acompanhados por esse assunto. Dela, primeiro Ana Paula, que também é nutricionista, e dele que está aqui, o Otávio Portugal. Agradeço a presença dos dois aqui, esperamos ter um bom debate, que esclareça a ideia para todos nós que às vezes não conhecem muito bem. É um assunto que está aí em evidência, sempre esteve, né, nos últimos anos. Sempre esteve, ultimamente em alta também. Em alta, exatamente. E discussões que começam lá em Brasília, daí começa a ser pautado para a imprensa e o pessoal começa a ouvir e às vezes não entende muito bem. É veneno? Mas como assim veneno na minha comida? A pessoa não entende, isso não é bom, mas enfim. E para isso que a gente está aqui. Vamos começar então o nosso debate e a gente começa já com você, Ana. Primeiro, os agrotóxicos, as pessoas elas acabam entendendo como uma substância, tanto ouvir no noticiário, uma substância que é usada para matar aqueles insetos, enfim, que acabam aquelas bactérias que acabam atrapalhando justamente no crescimento, na produção agrícola. Isso. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Então existem vários tipos de agrotóxicos. Tem aqueles que matam folhas, tem aqueles que matam matos, tem aqueles que matam as pragas. Então aí é onde classifica, né? Os herbicidas, os fungicidas, os pesticidas. Então são muitos mesmo. E aí junto, como eles matam, né, essas coisas que teoricamente são ruins para as plantas, matam coisas que são boas também. Por exemplo, alguns tipos de bactérias que são boas, que deveriam vir. Então antigamente quando a gente colhia um fruto do pé e comia, aquela, como é que chama, assim, aquela flora natural ali que seria bom para o nosso organismo, como que o pessoal chama? Isso daí é bom, é uma vacina natural, entendeu? Pegar alguma coisa do chão e comer. Então, quando a gente pegava plantas, frutos direto, então a gente traz essa proteção natural. Anticorpos, e hoje em dia, né? Isso, exatamente, os anticorpos. Então, antigamente vinha isso, agora não tem mais. Então, a gente come um fruto, a gente está comendo mais agrotóxicos, por exemplo, né? Então, a gente pega um fruto do mercado ali, a gente não sabe, então não tem bactérias boas. Normalmente vão ter somente os produtos químicos. Perfeito. E os agrotóxicos são usados, como a gente está comentando aqui, pela agricultura, pelos produtores, para combater isso, mas é algo necessário, né? É uma tecnologia que a gente pode chamar assim, quem sabe? Infelizmente, pela necessidade da cadeia produtiva de alimento mundial, né? O uso dessas substâncias são necessárias, né? Até porque elas são caras, então se utiliza... No país, o produtor rural só vai utilizar em extrema necessidade, porque ninguém gosta de ter um custo adicional na sua cadeia produtiva, simplesmente por ter, né? Então existe uma finalidade, são dentro de parâmetros internacionalmente aceitos, não se faz nada no Brasil fora de legislação mundial também, não estamos muito longe de sermos o maior consumidor de agrotóxicos, no sentido de somos os maiores consumidores em volume, né? Mas quando você divide isso por área plantada, nós somos de longe, não somos o primeiro colocado nisso. Tem países com tecnologias muito maiores do que nós, como Japão, Estados Unidos, que consomem muito mais agrotóxicos por área plantada. Então, a gente tem um instituto de pesquisa muito competente no Brasil, que é a Embrapa,
que acompanha de perto esses processos e nós somos extremamente eficientes na cadeia produtiva, tanto que exportamos para o mundo inteiro, somos um dos principais exportadores do mundo, né? E quando há esse debate acerca disso, há aquelas pessoas que defendem o fim, mas a gente já está conversando aqui justamente que isso é praticamente impossível se o Brasil quiser continuar da forma que é. E o Brasil tem um potencial muito grande para a produção agrícola, ou seja, depende disso para continuar assim e melhorar ainda mais. Mas então a gente precisa entender que é um produto, como você disse, caro, é um produto essencial e é um produto que a solução para ele talvez seria os produtos orgânicos, que daí já é uma outra questão um pouco mais complexa, que como a gente está de décadas e décadas já utilizando produtos dessa forma, mudar totalmente assim, ou mesmo que seja de forma gradual, é um problema, é complicado, né? Para milhões e milhões de pessoas, né? Exatamente. Nós, como nutricionistas, a gente preza bastante que a pessoa tem que consumir frutas e verduras na alimentação. Aí vem o questionamento, tá, mas a gente vai consumir frutas, mas e a questão dos agrotóxicos? Então, quem puder, quem tem o poder aquisitivo, se puder ir para o lado orgânico, ótimo, né? Então, vai ter uma fruta de melhor qualidade, melhor valor nutricional e sem esse aditivo químico agregado. Então, se puder, claro que o orgânico. Se, não, né, se a pessoa não levar em consideração o custo, porque são bem mais caros. E entra a questão além do preço de conseguir completar e atingir essa demanda toda, né? Exatamente. Exatamente. A própria confiabilidade dos selos também do orgânico é uma coisa que tem que ser reforçada no Brasil, né? O consumidor ainda não se sente confortável em confiar num selo de orgânico, né? Em virtude de várias fraudes que já foram verificadas, até pela imprensa mesmo, ainda se tem muita resistência, mas eu estou pagando o triplo às vezes do preço, mas será que esse produto realmente é orgânico, né? Então a gente entra numa outra esfera cultural daí também do país, então é um problema bem mais complexo do que parece, sabe? Eu acho que na verdade todos deveríamos fazer uma meia-culpa nisso, porque a partir do momento que eu exijo uma fruta, um legume perfeito na gôndola do supermercado, eu tenho que saber que o uso do agrotóxico está sendo exatamente para isso, né? Se eu aceito uma fruta que não seja esteticamente perfeita, que tem alguns probleminhas, aí eu posso até falar alguma coisa com relação ao agrotóxico, né? Então, agora querer todos os benefícios e só querer os bônus e não querer os ônus, infelizmente não tem condição, né? Exatamente. E a gente está justamente aqui para discutir talvez possíveis soluções para isso ou para equilibrar tudo, né? Porque obviamente nenhum de nós aqui concordamos que o uso discriminado desse tipo de produto não é bom, claro. Sim. Mas a gente entende que tudo quando fala em agricultura e agronegócio no Brasil são números gigantescos, né? Porque a produção é gigantesca. Não é à toa que tem um número de que o Brasil é um dos maiores utilizadores, né, desses tipos de substância. Mas é uma situação bastante complicada e antes da gente ir para o intervalo, eu deixo essa pergunta para a Ana, qual seria uma solução? Um equilíbrio? Um fim de alguma coisa, começo da outra? O que poderia acontecer? Se puder fazer escolhas, os alimentos, então o conhecimento. Então, assim, eu sei que, por exemplo, morango, pimentão são os alimentos com maior teor de agrotóxico. Então, nesses, se você puder, compra o orgânico. Ou se não, reduz o consumo desses alimentos. E vai para aqueles onde tem, a gente sabe que são as cascas, que tem as cascas grossas, por exemplo, melão, laranja, que a gente sabe que vai ter menor quantidade de agrotóxicos. Então, assim, se puder, né, aumenta o conhecimento para isso e vai ingerir os alimentos que podem ter menor quantidade. Entendi. E para você, Osório? Eu acho que um caminho sempre é a pesquisa científica na questão de melhoramento genético. Eu acho que ainda se criminaliza muito a questão de melhoramento genético, tanto de sementes, mas é uma forma de melhorar a cadeia produtiva sem precisar de agrotóxicos, inclusive, né? Então, eu acho que investir em pesquisa para conseguir deixar, de repente, uma semente mais resistente, um fruto mais resistente, sem a utilização mínima de agrotóxico, eu acho que talvez pudesse ser um caminho bem interessante, sabe? E, logicamente, isso não é da noite para o dia, né? É um processo que tem que ser gradual, tem que ser pesquisado. E, como a gente comentava aqui até antes de começar a gravação, acreditamos que a vontade dos produtores e das grandes cooperativas, enfim,
é que os agrotóxicos não existissem mesmo, afinal seria até mais barato para eles, né? Então a gente sabe que existem estudos, pesquisas hoje para que usem substâncias menos agressivas ou substâncias menores. Mas é complicado, né? Porque a gente sabe que isso depende, a questão de insetos, bactérias que acabam afetando as frutas, verduras, isso muda. O Brasil é tão grande que cada região é de alguma forma, né? Então é uma questão, como num país continental como esse, é uma questão mais complexa ainda, né? Exatamente. Com certeza. Aquilo que você falou, realmente nós somos os maiores consumidores de agrotóxicos, mas porque nós fomos abençoados com um clima que nos proporciona 2 a 3 safras por ano, né? Então, naturalmente, você vai ser o maior consumidor de agrotóxicos, né? Só que a gente tem que lembrar que nem tudo que é plantado, ele também essa conta dos agrotóxicos entra algumas culturas que não são alimentares, como algodão, como outras coisas também. Então, eu acho que a gente tem que saber filtrar as informações que são colocadas, que são colhidas pelos órgãos oficiais, para colocá-la de uma forma mais responsável para a sociedade poder avaliar esse assunto, né? Perfeito. E no próximo bloco, inclusive, a gente fala um pouco mais disso, dessas discussões que a gente vê, porque hoje as discussões estão para todo mundo ver, né? Públicas na internet, aí o pessoal falando, muitas vezes pessoas que não entendem muito, né? Acabam deliberando várias opiniões. Isso é legal, afinal a gente tem aí a democracia para isso, democratização da informação. Mas isso também tem que ter cuidado. A gente comentava aqui que é um tema bastante delicado, né? Envolve muita coisa. Além da sociedade, envolve a economia do país, um país que não está lá aquelas coisas na economia, né? Inclusive, o setor do agronegócio foi o único que teve um resultado positivo na economia, fez o PIB brasileiro aumentar um pouquinho, mas é o único setor ali que realmente fez o país levantar. E a gente vai falar um pouco desse cuidado em discutir esse tema. Depois do nosso intervalo, a gente volta já já. Não sai daí. Todo dia é uma oportunidade de mostrar quem somos, de se superar, de fazer o melhor. Em cada dia que começa, a gente vai construindo juntos o nosso jeito de ser, de aprender, de educar. A gente vai construindo juntos o Unibrasil. E voltamos para o debate Unibrasil, hoje discutindo sobre o cenário atual dos agrotóxicos no Brasil. Para o debate, contamos com a presença dos nutricionistas Ana Paula Murbach e Otávio Portugal. Voltamos à nossa discussão e agora com a missão de talvez desmistificar alguns pontos que são levantados em relação aos agrotóxicos, principalmente nessas discussões que eu comentei indo para o intervalo. É um assunto em voga, o pessoal está discutindo, acaba levantando algumas questões erradas, porque também tem algumas informações um pouco exageradas, digamos assim, quanto aos agrotóxicos. E talvez até mal interpretadas, não que não sejam erradas, mas são um pouco distorcidas, digamos assim, né? A questão, por exemplo, do consumo de agrotóxicos com o consumo humano com o consumo do negócio, para o negócio, né? É um pouco diferente. E tem outros números também que são um pouco... não são iguais, né? Exato, é aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, né? A quantidade de agrotóxicos que se utiliza no Brasil, ela realmente é recorde pela escala de produção que nós temos, que também é recorde, né? Mas dentro desses números, a gente tem que lembrar que muitos desses alimentos que são produzidos aqui são exportados, então não estão nem para o consumo do mercado nacional. Então você não pode pegar esse número de consumo de agrotóxicos e dividir pela população e dizer que isso é um número de consumo de agrotóxicos nos alimentos, né, do país. Então, até porque se os nossos alimentos não tivessem uma condição sanitária e de legislação, até com questão a pesticidas e outros produtos que são necessários na cadeia produtiva, os países importadores nem receberiam essas mercadorias, né? Então não é uma substância que se utiliza no Brasil apenas, né? Se utiliza no mundo inteiro. Inclusive no próprio Japão eles são líderes de consumo de agrotóxicos, sendo que eles
são uma cultura extremamente científica. Então, com certeza, se tivesse uma modalidade de cultura que não necessitasse do agrotóxico, certamente eles estariam fazendo isso, eles não estariam intoxicando a população deles porque eles querem. Infelizmente, eles não foram agraciados igual nós, eles têm um clima, eles são uma ilha extremamente pequena com uma população gigantesca, né? Então, se faz necessário o uso e até numa quantidade muito superior do que se utiliza aqui. Nos Estados Unidos, da mesma forma, se utiliza muito mais agrotóxico nos Estados Unidos do que no Brasil. Né? Sem dúvida. Inclusive, a Ana levantou, e não só esse ponto, existem outros dados positivos do Brasil em relação ao consumo de frutas, verduras. Exatamente. Então, assim, nós também somos um dos maiores produtores de frutas, verduras e legumes, mundialmente falando. E além de produzirmos para consumo próprio, exportamos, como ele estava comentando. Então, quando se fala que nós somos grandes consumidores de agrotóxicos, é também porque nós somos grandes produtores de alimento. E como ele comentou, isso daí vai ser exportado e as indústrias externas que compram, os países externos que compram, eles fazem avaliação de controle de qualidade também. Então, nós produzimos, mas eles compram. Então, com certeza, eles têm controles, até falam, porque o Brasil está usando agrotóxicos que é proibido nos Estados Unidos, na China, né? Mas aqui nós produzimos, mas eles consomem. Então, tem essa análise também. Claro que o ideal seria, como ele comentou, um tratamento genético, uma modificação genética para que se evitasse o uso de agrotóxicos. Então, tentar criar frutos e sementes mais resistentes para que não seja necessário os agrotóxicos. Só que isso são anos de estudos, pesquisas, né? E, claro, está acontecendo. Mas, enquanto isso não acontece, infelizmente, tem que ter o aditivo químico no alimento. E é preciso alimentar bilhões de pessoas. Exatamente. Né? É preciso alimentar bilhões. Fica numa sinuca de bico, né? Não utiliza e não atinge a escala mundial necessária de produção de alimento, ou utiliza e tem realmente, não dá para negar que faz mal à saúde, principalmente nas áreas onde são feitas as aplicações de agrotóxicos, são áreas extremamente com casos importantes de intoxicação, de câncer, de outras doenças, né? Então, isso é inegável que faz mal, né? Mas até por isso que justamente você percebe a necessidade quando o produtor precisa arriscar a própria saúde dele para poder aplicar esse produto, para ele poder ter a produção dele, né? Então, certamente não é de graça que se aplica esse produto, um produto caro, que faz mal à saúde de quem aplica, né? Então, eu acho que a gente tem que evoluir o debate para como diminuir, né, a quantidade de agrotóxico nos alimentos, seja eu fazendo a minha parte de não exigir um alimento perfeito na gôndola, seja eu não desperdiçar alimento, porque quanto mais alimento eu desperdiço e jogo no lixo, mais eu vou ter que produzir, mais a pessoa vai ter que aplicar veneno, mais eu vou comprar mais veneno e vira um ciclo, né? Então, acho que tem que ser a discussão de como eu posso fazer a minha parte para diminuir a utilização de agrotóxico nos alimentos, né? Que eu acho que todo mundo pode dar a sua contribuição nesse sentido. Sim, inclusive essa questão é muito importante da pessoa ir no mercado, na gôndola e ver. Porque, de fato, a pessoa pode levantar a bandeira, né, de não utilizar agrotóxico. Também, sim, né? Sim, exatamente, porque um produto imperfeito, ele é perfeitamente... Nutritivo, ele é nutritivo do mesmo jeito. Da mesma forma, tem gente que come fruta, lógico, tem algumas cascas que a gente não são comestíveis. Mas muitas vezes as pessoas não comem a casca, por exemplo, que vocês sabem muito bem, algumas. Eu como leigo, não sei se são todas as cascas que também são, muitas vezes, com mais nutrientes do que a própria fruta, mas algumas eu sei que são. Sim. E acabam sendo descartadas, né? Exatamente. Isso seria uma iniciativa legal, o aumento da divulgação do reaproveitamento do alimento, né, do aproveitamento integral, exatamente do alimento para a população. A população não sabe utilizar o alimento na sua totalidade, né? Então, se desperdiça alimento, você precisa produzir mais alimento. E outra coisa também, às vezes as mesmas pessoas que reclamam dos agrotóxicos nos alimentos são aquelas que se intoxicam de alimentos industrializados. Exatamente. É verdade. Né? Então, às vezes, é a mania de criticar.
Porque esse país, ele coloca muito agrotóxico nos alimentos, mas a pessoa está comendo salgadinho, bolacha recheada, corante, sucos artificiais, industrializados, piores, que fazem tão mal quanto. E nós, na prática clínica, o que a gente pode falar para o nosso paciente? Claro que se puder o orgânico, vai para o orgânico. Não, mas eu não tenho condições ou às vezes não tenho tempo de ir comprar esse alimento orgânico. Então, beleza, vai consumir o alimento normal, mas a gente pode pedir um exame que a gente chama de mineralograma para esse paciente, para ver o quanto que está o teor dos metais pesados no corpo desse indivíduo, de chumbo, de outros elementos que podem fazer mal. E aí, claro, se tiver alterado, vamos fazer uma dieta ali, um plano alimentar, na verdade, que tente desintoxicar ou alguma suplementação que a gente tente limpar isso do organismo. Se não, beleza, vamos fazendo a dosagem disso, fazendo o controle. Sim, entendi. Cada um tem uma parte disso. É uma situação complexa, né? Também é preciso que sejam incentivadas essas pesquisas para que sejam criadas, enfim, elaboradas novas técnicas de diminuição cada vez mais dos agrotóxicos, né, por parte da indústria, dos cientistas, da ciência, da tecnologia, mas também da sociedade de ter um olhar um pouco com maior atenção para isso. Com certeza, ver a complexidade do problema, né? E sair um pouco da galera da lacração para a solução, né? Sair, todo mundo hoje em dia quer lacrar sobre qualquer assunto que você se coloque, quer dar sua opinião, mesmo que não tenha a mínima condição de avaliar o que só estão repassando informação que um amigo passou, então ter cuidado com essas coisas. Ou ler uma chamada, né? Exatamente. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos. Então porque isso tem assusta. muitos interesses por trás, inclusive dos países que concorrem com a gente nesse mercado. Então, quanto mais a gente depreciar o nosso mercado, melhor para eles, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado em unir a saúde com a produtividade, com a sustentabilidade, tanto ecológica como da cadeia produtiva, né? Porque é uma utopia imaginar que consegue alimentar um planeta com uma cultura orgânica apenas. Infelizmente, a gente não consegue. Para nós nutricionistas seria ótimo, né? Exatamente. Seria a perfeição, mas infelizmente a gente sabe que tem esse lado também produtivo que é quase impossível. Sabe que o pessoal que assiste os debates, porque aqui aparecem muitos especialistas de vários temas, segurança, educação, saúde, enfim, as pessoas ficam curiosas para saber quem são essas pessoas. E acabam hoje na internet, acha tudo, Instagram, Facebook. Mas eu queria que vocês se apresentassem um pouco, porque inclusive o nosso produtor encontrou vocês através da internet, com já trabalho de vocês publicados por lá e tudo mais, e não é à toa que vocês estão aqui. Ana, você inclusive tem um Instagram, não só o Instagram, mas outras redes sociais também, com uma grande participação das pessoas, seguidores e tudo mais. Lógico, não especificamente agrotóxicos, mas em relação à saúde nutricional. Isso, exatamente. Então, meu Instagram é @nutriana_murbach, o Facebook é Ana Paula Murbach Nutricionista, e lá eu posto de tudo, né? Desde a área clínica, que é a minha área, eu sou especialista em medicina esportiva, praticante de atividade física em geral, especialista em estética. Então, quem tiver dúvida, me segue lá, se tiver dúvida com relação a esse tema mesmo. E você é professora também? Sou professora, sou professora da área de nutrição e estética. Bacana. E você, Otávio, o pessoal encontra você onde? E encontra o que de você? Vai encontrar bastante material eu sou especialista em fisiologia do exercício e em pesquisa e desenvolvimento na área de desenvolvimento de novos produtos alimentícios, né? Atuo muito forte na área da nutrição esportiva, principalmente com lutadores, MMA. Curitiba é um celeiro bem grande de lutadores, né? Então 80% dos meus pacientes são de lutadores, né? Mas eu tenho várias modalidades também, faço a parte clínica e eu atuo basicamente nisso. Vai achar bastante informação no meu Instagram, no @nutri.otavio. Tem um C entre O e o T, né? Octavio, se escreve Octavio Portugal. Então é nutri.octavio Portugal. Vai achar bastante informação lá. Lá tem os links do meu site também, do Facebook, de todas as formas de contato comigo. Lá tem tudo disponível, bem explicadinho lá. Perfeito. Vamos tentar colocar aqui embaixo para ajudar o pessoal, porque a gente está falando aqui. Vamos dar o caminho das pedras também. Vamos dar o caminho das pedras para as pessoas, porque até eu saio daqui vendo que é um assunto mais complicado do que eu imaginei, quando a gente pesquisou aqui, né? E a gente abre aqui já, nesses últimos minutos, as considerações finais
Porque a gente chega para um debate desse com muita ideia na cabeça, às vezes chega em casa e fala, puxa vida, eu podia ter comentado aquilo, naquele ponto lá, puxa vida. Mas alguma coisa que a gente esquece, desde já a gente agradece a presença sua, Ana Paula. Eu que agradeço o convite, obrigada Unibrasil pelo convite, aos alunos aí. E boa sorte e sucesso para vocês. Para todos nós, né? E esperamos aí que as tecnologias elas se renovem e a gente consiga, né, ter, pelo menos nas próximas décadas, a gente consiga Exatamente. ver e consumir produtos com talvez um pouco menos de agrotóxicos e que não prejudique a cadeia, né, produtiva. Você, Otávio, suas palavras. A consideração final é continuem comendo fruta e verdura, né? Não é essa paranoia toda, não é muito sensacionalismo também da parte de alguns veículos. Chama atenção, é um assunto que chama atenção, então as chamadas são muito agressivas às vezes, tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Mas continuem, alimentação natural, quanto mais natural, melhor, isso é o que se sabe, é o mais simples, e faz o simples que funciona na alimentação, na vida, no esporte, é o simples. A gente fazendo o simples bem feito, a gente pode pensar no segundo passo, mas primeiro vamos fazer o simples bem feito, que é o que promove saúde, que dá continuidade na vida das pessoas. E como todos aqueles assuntos mais delicados, a informação mais aprofundada é o melhor remédio, né? Com certeza. Então é isso que a gente vê, não basta a pessoa encontrar qualquer citação, alguma coisa do tipo em relação a um tema desse tão delicado, tem que se aprofundar e cuidar mais. Muito obrigado pela presença dos dois. Eu que agradeço. O pessoal pode encontrar, né, o nosso conteúdo através das nossas redes sociais, curtir a nossa página no Facebook, tem Instagram também, inclusive. Nós temos registros dos bastidores no Instagram. O pessoal pode acessar o nosso site, que é tvcampus.unibrasil.com.br. Muito obrigado e esse foi mais um Debate Unibrasil, trazendo um tema bastante interessante. Agradeço a todos e até a próxima.